Olá pessoal, vamos trabalhar então no nosso terceiro encontro. Hoje nós vamos dar um primeiro passo dentro de alguns conceitos relacionados à rede de computadores no Linux e o primeiro passo em arquivos de configuração de segurança de redes em Linux. Que parâmetros então que a gente tem em um computador que está ligado a uma rede IP? Uma rede IP é uma rede internet, que é a internet que todos nós usamos todo dia, toda hora. Então, um computador ligado a uma rede IP, ele tem alguns parâmetros que são de nosso interesse. O primeiro deles é o que está representado aqui como o endereço do host, que é o endereço do computador, é o endereço IP do seu computador. Por exemplo, 192.168.110.23. Esse é um endereço IP que identifica um computador que está ligado a uma rede de computadores. São chamados 4 octetos, então você tem 192 é o primeiro octeto, 168 o segundo octeto, 110 o terceiro octeto, 23 o quarto octeto. Você precisa de uma informação adicional que é a chamada máscara da rede. A máscara, ela me diz o seguinte: desses 4 octetos, quais são referentes à rede onde eu estou e quais são aqueles que me identificam especificamente dentro dessa rede? Nesse exemplo, a gente tem uma máscara que tem 255, 255, 255, 0. Ela está me dizendo o quê? Que os 3 primeiros octetos, aqueles que estão relacionados ao 255, 255, 255, especificam a rede. Todos os computadores que estiverem na mesma rede terão esses 3 primeiros octetos iguais. E o 0, que está no quarto octeto, diz o que é diferente. No caso, o 23 é que é exclusivo do meu computador. Um outro computador que esteja na mesma rede vai ser 24, 25, 26 e assim por diante. Então, a gente vê na terceira linha que a porção da rede é 192.168.110. Os 3 primeiros octetos que estão relacionados aos 3 255 que estão escritos ali. E a porção do host, ou seja, do hospedeiro, do computador individual, é o 23. O endereço da rede, a gente diz que o endereço da rede, então, é a porção da rede, os 3 primeiros octetos, ponto 0. E o endereço de broadcast é aquele endereço quando você quiser mandar um pacote ou um datagrama IP para todos os computadores daquela rede, você coloca a porção da rede repetida, 192.168.110.255. Então, esse é o endereço de broadcast, você está mandando um quadro para todo mundo. Esses são parâmetros, os parâmetros principais, parâmetros que identificam e que configuram um computador ligado a uma rede IP. Vamos prosseguir então. Os endereços IP, eles são divididos, a gente está falando aqui do IP versão 4, que é o mais utilizado atualmente. A gente está vivendo uma transição para o IP versão 6, mas nós vamos tratar aqui o IPv4, que ainda é o mais presente na internet. Apesar disso, vocês devem estar atentos a essa transição para o IPv6, que foi anunciada durante muitos anos e nunca que acontece, mas agora parece que realmente essa transição tende a acontecer de fato, talvez aí dentro dos próximos anos. Mas o que a gente vê hoje, o que a gente configura hoje maciçamente ainda é o IP versão 4 e ele é dividido em 3 classes de IP, as classe A, B e C. A classe A, ela tem uma máscara 255.000, que a gente vê pelo conceito da transparência anterior, que a porção destinada à rede é menor, ou seja, eu tenho menos redes e mais hosts dentro da rede, que são os 3 últimos octetos. A classe B, ela é intermediária, a máscara é 255.255.00, então eu tenho, digamos, a metade do espaço, dos números de IP que eu tenho para definir as redes e a outra metade para definir o número de hosts que eu tenho dentro de cada rede. E a classe C, que é aquela onde eu tenho 255, 255, 255, ou seja, eu tenho várias redes, eu destinei 3/4 do endereço para ter uma quantidade grande de redes e poucos hosts, poucos computadores
dentro de cada rede. Então essas aí são as classes IP classe A, IP classe B, IP classe C. A diferenciação dos endereços IP, a subdivisão deles em classes. Se você quer colocar então, instalar o seu computador, uma máquina, em uma rede IP, as seguintes informações são necessárias. O endereço IP da sua máquina, ela precisa ter um endereço IP único dentro daquela rede. O endereço IP da rede, o endereço IP de broadcast, aquele que será enviado para todo mundo, a máscara de rede, todos esses parâmetros que a gente viu agora há pouco, o endereço do roteador, que é o que a gente chama de gateway, que é aquele computador que, caso o seu pacote não fique na rede local e tenha que ser roteado para fora, para sair para a nuvem, para sair para o mundo, esse gateway, esse roteador é aquele responsável por receber o seu pacote e encaminhá-lo para fora da sua rede. Então é o gateway, ou seja, uma passarela para te tirar da rede local, também chamado de roteador. Ele é um roteador. E você precisa também do endereço do servidor de nomes, que é o DNS, que a gente vê logo em seguida. Eu apresento para vocês qual a função do DNS. Uma coisa que a cada dia que passa é mais frequente e é mais utilizada é um protocolo chamado DHCP. O protocolo DHCP é uma regra, um programa que fica instalado no seu sistema, quer seja o Windows, Linux, o sistema operacional que você utilizar, e ele consegue, quando você tenta se conectar numa rede e tem sucesso, ele consegue obter todos esses 6 parâmetros que estão escritos aqui acima automaticamente. Então é por isso que quando você chega com o seu celular, por exemplo, numa rede sem fio, num café ou na casa de uma outra pessoa, você não tem que ficar se preocupando em configurar todos esses parâmetros, porque o protocolo DHCP descobre tudo isso para você. Mas não significa que esses parâmetros deixam de existir. Esses parâmetros continuam existindo e são configurados automaticamente. Existe um servidor DHCP que fornece para você um IP e fornece para você esses 5 parâmetros importantes. Você pode fazer a configuração manual se você quiser, aí você não usa o DHCP e faz a configuração manual dos parâmetros da rede do seu computador. Como que nós podemos, então, observar como que a nossa interface de rede está configurada e atuar e modificar a interface de rede? Então, mais uma vez, a gente vai trabalhar com comandos em linha de comando no emulador de terminal para fazer alguns primeiros testes e buscar uma compreensão de como funcionam esses parâmetros na rede. O seu computador ele tem interfaces de rede, que a princípio é o quê? É a placa de rede que você está ligado e o cabo está ligado no seu computador, ou a interface de rede sem fio, se você estiver utilizando uma rede sem fio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar no Linux o comando ifconfig, que faz a configuração da interface ou me mostra como que estão as interfaces do meu computador. Vamos observar então, se eu, trabalhando no terminal, no meu terminal, se eu usar o comando ifconfig e teclar Enter, ele lista para mim as interfaces de rede presentes. Nesse computador, então, ele me menciona uma interface ETH3, que é a minha interface de rede cabeada, que não está funcionando no momento, eu não estou conectado a uma rede cabeada. A interface local, que é uma interface loopback, é como se aquilo que é transmitido para ela ficasse dentro do próprio computador, não fosse transmitido para uma interface externa. E a interface WLAN2, esses nomes são próprios de cada sistema, não são nomes genéricos, apesar de serem comuns no Linux, o ETH e o WLAN. O WLAN2, que é a minha interface de rede sem fio, que eu poderia estar conectado a uma rede sem fio. Então, o comando ifconfig, ele me mostra o status atual das minhas interfaces de rede. E se eu quiser atuar, se eu quiser modificar alguma coisa na configuração da minha interface de rede? Eu vou usar esse primeiro comando, que é o ifconfig, ou seja, eu vou configurar a interface, ETH0, eu vou dizer qual a interface que eu quero configurar, eu vou atribuir a ela um IP, por exemplo, 192.168.121, eu estou atribuindo o IP, eu tenho que saber que esse IP é consistente com a rede a qual eu vou me ligar, porque eu estou configurando ele sem usar o DHCP, eu estou configurando ele manualmente.
Eu estou informando a máscara de rede com parâmetro netmask 255.255.0 e o up está dizendo que eu vou, após fazer essa configuração, eu vou ligar a interface de rede. Então, o que eu posso fazer? Eu posso digitar essa configuração, é o que eu vou fazer então. A gente observou no comando anterior que a minha interface é TH3, ela não está configurada. Então, eu vou usar o meu ifconfig com o sudo, que a gente viu nas aulas anteriores, para me dar o status de superusuário, para eu poder fazer essa configuração, já que o usuário comum não tem direito suficiente para configurar a interface de rede. Vou chamar o ifconfig, usando o tab para fazer o autocompletar. A minha interface aqui é TH3, é a interface que eu vou configurar. Eu vou dar a ela o endereço 192.168.1.21. Vou atribuir a ela esse endereço com a máscara 255.255.255.0. Mudou para a linha de baixo, mas é um comando só, está emendado. E vou ligar a interface de rede. Então, estou usando o ifconfig para configurar a minha interface ETH3. Ele me pede a senha para verificar se eu tenho como agir como superusuário. No caso, eu dou a senha. Nos sistemas Ubuntu, eu dou a minha própria senha, porque o meu usuário foi criado tendo esse poder de se transformar em superusuário, então basta eu dar a minha própria senha do meu usuário e ele salta para a linha de baixo, dizendo que ele executou o comando e fez o que eu pedi na interface. Eu uso novamente o ifconfig, não preciso usar com sudo, porque é apenas uma consulta, eu não estou modificando a interface. Então, o ifconfig eu executei, vou rolar a tela para cima. Agora eu já tenho a minha interface ETH3 com o endereço IP que eu atribuí, o endereço de broadcast, que é a porção de rede com 255 no final, a máscara que eu mandei colocar, que é o 255.255.255.0, e a interface está ligada com esses parâmetros que eu dei. Se eu tivesse um cabo ligado nessa interface e se esses parâmetros que eu informei forem consistentes, coerentes com a rede a qual eu vou me ligar, essa interface já estaria apta a trocar pacotes e quadros na rede e a funcionar para todos os efeitos. A gente viu então no primeiro comando a configuração, o terceiro comando mostra o status atual, o comando do meio, simplesmente ifconfig ETH0 down, eu desligo a interface. Então vamos lá, desligar a minha interface ETH3, sudo ifconfig ETH3 down. Não me pediu a senha novamente, porque uma vez fornecendo a senha do sudo para atuar como superusuário, durante um intervalo de tempo eu fico autenticado como superusuário, ele não me pede novamente. Daqui a alguns instantes ele já vai me solicitar novamente por questões de segurança. Desliguei a interface ETH3. Se eu chamar o comando ifconfig novamente para me mostrar como está o status das minhas interfaces de rede no momento, vai aparecer apenas a interface local, a interface loopback e a minha interface de rede sem fio, porque eu desliguei a minha interface ETH3. O que é, então, um outro conceito que eu vou apresentar para vocês nesse momento é o conceito de roteamento. Quando você tem um equipamento com múltiplas conexões de rede, ele precisa decidir por qual interface que ele vai entregar um pacote que ele tenha recebido. Ele recebe o pacote, ele pode entregar por uma interface ou por outra interface. Se for um sistema local isolado, todos os quadros que o seu sistema originar, ele vai mandar pela única interface presente, ou, se for para ele mesmo, ele vai entregar pela interface loopback e aquilo vai ficar dentro do próprio sistema. Então, o computador ele pode manter, se ele tiver uma tabela de roteamento para fazer essa decisão de entrega, você pode ter regras que vão dizer para onde ele tem que entregar cada pacote, dependendo do endereço que ele tiver, por qual interface que ele vai entregar o pacote. Um dos vários comandos que a gente pode utilizar para explorar essa parte do roteamento do sistema é, por exemplo, o comando route, que mostra ou manipula a tabela de roteamento IP do kernel, que é o núcleo do Linux que está rodando no seu computador.
Seu principal uso é configurar rotas estáticas para hosts, ou seja, basicamente, se você tiver uma única interface, é por onde ele vai entregar todos os pacotes que ele originar. O próprio gateway pode ser configurado dessa forma. O gateway é aquele computador que me põe em contato com o mundo exterior, então todo quadro eu entrego para o gateway e ele entrega aquilo para fora da rede onde eu estiver configurado. Então, a gente pode ver, por exemplo, no route, o que a gente pode fazer aqui com a utilização desse comando. Eu estou usando, por exemplo, o comando aqui, route add default GW de gateway. Eu estou configurando o gateway, que é aquele computador que é o meu roteador, é o que me coloca em contato com redes externas à minha rede local, e estou dizendo que o meu gateway é 192.168.1.1. Eu tenho que saber isso de antemão. Se o DHCP não estiver configurando isso automaticamente para mim, eu tenho que saber e configurar. Como simbolicamente a minha interface é TH3, não sei se vocês se lembram, eu tinha colocado ela no 192.168.1.21, eu estou na rede 1, o gateway muitas vezes ele é o 1.1, é como se fosse o primeiro endereço IP daquela faixa de rede que você tiver. Então, o que eu estou fazendo é essa configuração, operação não permitida, eu vou trazer o comando de novo, setinha para cima, eu tenho sempre uma pilha dos últimos comandos que eu usei, setinha para cima ele me traz o último comando, eu vou executá-lo como superusuário. Rede inacessível, por que a rede está inacessível? Porque eu acabei de desligar a interface ETH3, então eu vou chamar aquele comando ifconfig de novo para ligar a minha interface ETH3. Vou olhar o comando ifconfig novamente para ver que a minha interface ETH3 está ligada no endereço 1.21 e vou adicionar o gateway 192.168.1.1 como o gateway está configurado através do comando route. Uma outra possibilidade da gente trabalhar explorando as tabelas de roteamento existentes no meu computador é, por exemplo, o comando netstat, que é o status da rede, que também me dá informações relacionadas ao roteamento do sistema em que eu estiver atuando. Se eu executar o comando netstat com esses parâmetros, PUTAN, ele me dá, vou diminuir o caractere, não tanto, ele me dá uma relação das tabelas de roteamento, estatística de interface e conexões mascaradas. Então, o que está acontecendo? Ele está mostrando as conexões que estão utilizando, presentes no meu sistema no momento e por qual interface que essas conexões estão atuando. Como o meu computador não está conectado à rede, basicamente são serviços que estão rodando no meu computador, que estão aguardando conexões em determinadas portas na interface local. Outra possibilidade que a gente pode ver aqui, para ver uma tabela de rotas mais resumida, por exemplo, é o route-n. O route-n ele me dá uma saída mais compacta, onde basicamente ele está me mostrando aqui essa configuração do gateway que eu havia feito, ou seja, tudo aquilo que não for para a rede local, que vai ficar confinado dentro da própria rede, ou a interface local, que vai ficar dentro do meu próprio computador, tudo aquilo que tiver que alcançar redes externas, vai fazê-lo através do gateway que eu configurei, ou seja, o endereço 192.168.1.1, que possivelmente seria um roteador que está na minha rede, que receberia os pacotes e jogaria para a rede externa para atingir o destino deles em qualquer parte da nuvem, em qualquer parte da internet. Vamos dando sequência então à nossa parte de redes, introdução às redes no Linux. Eu havia falado para vocês há alguns instantes sobre o DNS, que é uma das configurações básicas para colocar o seu computador numa rede. O DNS é um serviço, é um sistema distribuído que está na internet toda, que converte os nomes de máquinas, ou seja, os nomes de domínios da internet, para endereços IP.
Então, o seu navegador ele precisa abrir uma conexão com o endereço IP, mas você não sabe o endereço IP, você coloca o nome do site, www.ifsudestemg.edu.br. Então, a tradução desse nome para um endereço IP é feita através do DNS. Então, hipoteticamente, o que nós colocamos aqui, www.abc.org.br, seria hipoteticamente mapeado para o endereço 200.255.257.157.9. É feita essa tradução. Então, essa é a função do DNS. Então, todo computador ligado a uma rede tem que ter pelo menos o endereço de um servidor DNS que possa fazer essa tradução. Se esse DNS ao qual você está conectado não tiver esse mapeamento, ele vai perguntar a outros servidores DNS de hierarquias superiores e necessariamente vai descobrir se esse domínio existir, tem que ter um endereço IP associado a ele. Domínio que eu digo é o nome, ifsudestemg.edu.br, jabur.com.br e assim por diante. Outros serviços que você pode ter num computador conectado a uma rede, por exemplo, você pode ter o serviço FTP, que é um serviço de transferência de arquivos. Ele normalmente trabalha na porta 21. A porta é um número adicional que vem além do endereço IP. Você tem um endereço IP que identifica o computador e as múltiplas portas identificam os múltiplos serviços que estão rodando no computador. O IP é o mesmo, mas cada porta especifica um serviço diferente. Então você pode ter na porta 21 rodando um serviço FTP para receber e transmitir arquivos. 23, Telnet, para que alguém possa fazer um login remotamente e mexer na sua máquina ou vice-versa. 25, porta 25, SMTP, é um servidor de envio de e-mail. Porta 53, DNS, que se você for um servidor que responde às solicitações de tradução de nome. 79, o Finger, detalhes sobre usuários do sistema local. A porta 80, HTTP, toda página que você acessa navegando pela internet, você está usando um IP de um servidor web, onde essa página está hospedada, e está acessando a porta 80 desse servidor web. 110, POP3, que é o e-mail, é o endereço para você receber mensagens de correio eletrônico de e-mail na sua máquina. 119, usado para programas de divulgação de notícias, o protocolo NNTP. Então, são portas relacionadas ao endereço IP do computador. Bom, gente, então com isso a gente deu essa passada pelos serviços de rede, o Linux ligado em rede. Nós vamos encerrar aqui, não deixem dúvida, vamos interagir com o professor, com o tutor, com os colegas, utilizar a plataforma, não deixar dúvida. Então, por hoje a gente encerra. Na sequência, na quarta etapa, a gente vai ver segurança em redes no Linux.